Tributação de hold. Agora nós entramos nas tributações, tá? E aqui vamos lá, tributação tem bastante assunto para falar, apesar de ser bastante pontual em alguns momentos. Paga, não paga, quando paga é isso, quando paga é aquilo. Então, fechou? Então vamos lá. Primeiro, regimes tributários. Lucro real, lucro presumido e simples nacional. Primeiro, lucro real pode tributar pelo lucro real? Pode. Pode tributar pelo simples? Pode. Desde que não esteja desde que não esteja obrigado ao lucro real. Simples nacional pode ser, a holding pode ser do simples. Na verdade, existe um impedimento na lei do simples, nós vamos ver esse impedimento aí no simples nacional. Classificação da atividade de holding e retenção na fonte, tá? Bom, no que diz respeito a pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras administradoras de imóveis imobiliários, aqui eu estou falando de administradora de bens imóveis, né? A título de remuneração pela prestação de serviço de administração de imóveis, estão sujeitos à retenção na fonte da COFINS. Cuidado, por quê? Porque se você utilizar o código lá da lei complementar de comissão ou ser um serviço, não é locação, não é serviço, né? Locação não é serviço. Se for locação, não tem retenção, porque é locação, aluguel. Agora, se for comissão sobre locação, classificado no item 10.05 lá da lei complementar, não há que se falar em retenção por serviços profissionais, tampouco de 4,65% de PIS e COFINS e CSLL. Contudo, essa aqui é uma decisão de consulta COSIT de 211 de 2018. Então, não tem que se confundir intermediação de negócios com administração de imóveis de terceiro. A administração é um serviço de administração, né? Para um profissional formado em administração. Tá? Bom, nós temos que separar o item 10.05, que é agenciamento e corretagem, do item 17.12, que é administração em geral. Lembrando que se você emite nota fiscal de administração em geral, pode ser que você seja uma administradora propriamente dita, presta um serviço de administração e ficar sujeito ao CRA. Súmula vinculante do STF 31. É inconstitucional a incidência do ISS sobre locação. Então, aqui locação não incide ISS. Mas aqui nós estamos, esses dois aqui são serviços. Um é intermediação e o outro é administração. Se você quiser cobrar por aluguel, não emita nota fiscal de aluguel, pelo amor de Deus. Bom, no caso de holding, a holding, então, ela pode ser lucro presumido ou real e as operacionais também podem ser presumidos ou real, não tem problema, tá? A operacional aqui pode ser presumido real, não tem impedimento. Só tem que tomar um certo cuidado, que nós vamos ver aqui depois no lucro real, que existem algumas pegadinhas que você tem que ficar ligado. Bom, antes de adentrar a questão de lucro real, eu preciso conceituar bem rapidamente com vocês, especificamente para fins de contabilidade, o que é controladora, controladas e coligadas, porque isso vai influenciar para a gente. Tá? Sociedades controladoras, segundo a lei das SAs, é titular de sócio que ele assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações, ou seja, o poder de eleger a maioria dos administradores. É uma empresa que tem controle sobre outra, preponderância nas deliberações. Geralmente é fácil ter essa visão quando você tem mais de 50% do patrimônio da outra. Aí você é controladora. Agora, quando você não tem mais de 50%, você tem que ver se tem preponderância nas deliberações. Exemplo, se eu tenho 30%, mas eu tenho preponderância nas deliberações, eu vou ter o controle sobre a empresa, que vai ser denominada controlada, que é aquela que é a sociedade na qual a controladora, direto ou por meio de outras controladas, é titular de direito do sócio ou que lhe assegure de modo permanente a preponderância nas deliberações. Né? Uma é controladora e a outra é controlada. Tá? Eu preciso conceituar isso com vocês, por quê? Porque uma vez que eu sou controladora e controlada, fico sujeito à equivalência patrimonial. Eu tenho que fazer equivalência patrimonial, assim como eu tenho que fazer também quando é coligada. Tá? Segundo o FIPECAF, terceira edição, 2018, o conceito de coligadas e controladas, também mencionado pelo Manual de Contabilidade Societária do FIPECAF, que eu gosto muito de estudar, quando uma entidade tem poder para dirigir as atividades relevantes da investida e usa esse poder em seu benefício, temos o exemplo em que a investida se caracteriza como uma controlada dessa entidade que detém o poder de comando, que é o que o manual diz em relação
ao controle que uma entidade tem sobre outra, né? Ele não se intromete muito nesse conceito, deixa mais para a lei das SAs mesmo, seguir o que está na lei das SAs. Coligadas, o que é coligada? Coligadas são sociedades nas quais a investidora tem influência significativa, certo? Digamos que eu tenho mais de 20%, a lei diz já que é presumida influência significativa quando a investidora for titular de mais de 20%, de 20% ou mais do capital votante, sem controlá-la. Então, eu tenho 30%, não tenho controle, mas eu tenho influência significativa. Então, eu sou considerado uma coligada. Tenho que fazer equivalência patrimonial? Tem que fazer equivalência patrimonial. Nós vamos ver como é que fica, quais são os lançamentos de equivalência aí. Considera-se que a influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões políticas, financeiras ou operacional da investida, sem controlá-la. Não controla, porém tem influência nas decisões. Ok? Show. Coligadas. Quando que eu vou definir que é uma coligada? A lei das SAs também define isso. Participações societárias abaixo de 20% de voto nos quais o investidor exerce o poder de participar nas deliberações, nas decisões. E aí, através do quê? Como é que é definido isso? Se tem representação no conselho de administração, na diretoria. Então, se tem essa representação, já é um meio de avaliar isso. Participação nos processos de elaboração de política, inclusive decisões sobre dividendos também. Operações materiais entre o investidor e a investida, tais como empréstimos também. Intercâmbio de diretores ou gerentes também. Fornecimento de informação técnica essencial, como assessoria administrativa operacional, também vai considerar como coligada.